Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão nos acompanhando em mais este vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão nos ouvindo. Eu, nesta noite, estou fazendo este vídeo, nesse momento, para comentar com vocês um assunto conhecido nosso. Não é surpresa de nenhum de nós, todos nós conhecemos a história da mulher do fluxo de sangue. Quem já não ouviu pregação a respeito deste acontecimento? Quem já não conhece a respeito desta mulher, uma mulher sofredora, uma mulher que viveu uma vida de sofrimento, que durante muitos anos ela viveu uma vida de dor, de angústia, mas um dia nasceu no coração desta mulher a fé e a confiança no Senhor. Marcos falou sobre isto no capítulo 5, verso 24 ao 26, que eu quero ler com vocês como base para a nossa meditação neste vídeo. E aí o versículo 26 dizia, foi com ele, Jesus seguia e uma grande multidão seguia ao Senhor Jesus. E a multidão o apertava, e certa mulher que havia 12 anos, ela sofria com um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e gastado tudo quanto ela possuía, nada lhes aproveitando, ao contrário, antes indo cada vez pior. Então, esta mulher, ela vivia uma vida de completa angústia, desespero, de sofrimento, porque qualquer mulher que sofre com uma enfermidade como esta, já sabe que está um sofrimento terrível que a pessoa vivendo, e ainda mais para uma mulher judia, para ela que era descendente de judeus, para eles este problema era uma coisa indescritível, pois era um distúrbio ginecológico crônico que ela padecia, porque já havia gastado todos os seus bens, apesar que naquela época a medicina não era tão avançada como é no dia de hoje, mas de qualquer forma ela havia procurado todos os meios que existiam naquela época para amenizar o seu sofrimento e, pelo contrário, ela ia de mal para pior. A hemorragia prosseguia, ela não era curada, ela vivia uma vida de inteiro sofrimento e de angústia. Eu chego a meditar que cada manhã, quando aquela mulher acordava, ela acordava e olhava para si, para o seu corpo, para a sua vida. E ela vivia realmente uma grande aflição. Se ela fosse casada, não poderia tocar no seu marido. Se fosse mãe, não poderia tocar nos filhos. Porque a lei é muito clara, a lei de Moisés fala sobre isto, que a mulher que sofre com um fluxo de sangue, tudo o que ela tocar se tornaria imundo. E na sua casa ela não poderia fazer nada, por exemplo, limpar a casa, todo móveis que ela tocasse ficava imundo, a cadeira que ela sentasse se tornaria imunda, ela não poderia lavar a louça, limpar a casa, que são trabalhos normais que qualquer dona de casa é acostumada a fazer. Então esta mulher, ela vivia realmente uma aflição. Pense comigo, vocês que estão me acompanhando nesta meditação, nesse vídeo. Se fosse você tem toda a saúde. Sua irmã que está me ouvindo, uma pessoa saudável, vivemos em outra época. Hoje em dia temos
uma medicina muito avançada, que um problema como este ele é resolvido de uma maneira muito rápida, mas naquela época não. Naquela época ela estava abaixo a lei de Deus falada com Moisés. Ainda que naquela época existia o Talmud, que era um compêndio de vários livros escritos por especialistas e também juntamente com a lei de Moisés, que eram estes livros chamados de o Talmud. Ali estava escrito algumas coisas, ensinamentos a respeito de como conseguir a cura, mas tudo que possuía naquela época, ela já tinha procurado. Aquilo que realmente poderia trazer para ela o alívio daquele sofrimento, ela já teria feito. Afinal, a Bíblia fala com toda clareza que ela teria gastado todos os seus bens, mas até então não tinha encontrado uma saída. E se pensasse na vida espiritual desta mulher, ela também não poderia entrar na igreja. Ela não poderia conviver no meio de pessoas. Qualquer pessoa que ela tocasse, a pessoa se tornaria imunda também. Então, de maneira nenhuma, esta mulher teria um convívio regular com a sociedade. Mas ela era uma pessoa completamente abandonada por todos, não tinha nem uma chance dela viver uma vida diferente se ela não fosse curada daquela enfermidade. Agora, esta mulher ouviu falar de Jesus, certamente ouviu falar. Nasceu no seu coração uma fé. Ela creu que o Senhor Jesus poderia fazer por ela alguma coisa. E a passagem bíblica que eu li com vocês no início desta meditação, ela fala a respeito do texto onde Marcos ele escreveu quando Jesus recebeu ali desesperadamente um pai que era Jairo e que implorou ao Senhor que fosse na sua casa para que desse uma solução no problema da sua filha que estava moribunda. Então o Senhor estava acompanhando um homem da alta sociedade, um homem de uma patente alta naquela época. E quais seriam as chances daquela mulher do Senhor Jesus parar para resolver o seu problema, ou antes ele seguir para a casa de Jairo, para a qual ele havia saído para ir lá para resolver a questão da sua filha. Então as chances eram mínimas, e ainda a mulher não tinha condições, porque a multidão, ela seguia o Senhor Jesus. E como a multidão seguindo, apertando o Senhor, de que maneira aquela mulher poderia estar no meio da multidão? Ela não podia tocar em ninguém, ninguém poderia tocar nela. Só que ela tinha uma coisa importante, a fé. E a sua fé foi tão grande, a ponto de ela confiar inteiramente no Senhor e chegar até aonde o Senhor Jesus estava. Ela sabia que não poderia chegar na frente dele, que não poderia conversar com ele, que teria uma série de dificuldades, inclusive pela sua força física, pela sua saúde também, que ela estava bem abalada. Mas ela teve fé, ela disse, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Olha, a decisão dessa mulher foi muito importante. É uma questão exemplar de fé, meu ouvinte. Meu irmão que está me ouvindo e me vendo através desse vídeo. Uma questão importantíssima, a fé desta mulher. Porque a Bíblia mesmo diz aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe
e que é galardoador daqueles que o buscam. Esta mulher não tinha bens materiais, não tinha saúde, mas ela tinha uma coisa muito importante: a fé. E a fé, meus amados irmãos, a fé faz você crer, é você ter confiança, você saber que se você tocar, ela dizia, se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. E aí a multidão apertando o Senhor, a multidão indo, caminhando, ouvindo o mestre, apertando de um lado e apertando do outro. A mulher devagarinho ela foi chegando no meio daquela multidão. E quando ela aproximou-se do Senhor, ela então conseguiu estender o braço. Eu fico pensando, irmãos e ouvintes, imagine se alguém no meio daquela multidão conhecesse ou reconhecesse esta mulher e soubesse da sua situação. A Deus cura. A Deus solução de problema. Ela seria imediatamente expulsa daquele lugar. Mas a fé remove montanhas. E ela tinha uma fé, realmente uma fé muito grande no Senhor. Ela só tinha certeza. Meus amados, olhando para a situação dessa mulher, a gente pode tirar uma conclusão de que tudo na nossa vida depende da nossa decisão. A nossa decisão é nós dar um passo. Esta mulher deu um passo para o Senhor. E ela deu um passo de fé, de confiança. Às vezes a pessoa quer ser abençoada, quer ter a solução do problema, quer ter a cura da enfermidade, mas quer que o Senhor vá a ela. E ela não vai ao Senhor. Ela não toma nenhuma atitude. Não faz nada, não quer saber de nada, simplesmente quer que o Senhor abençoe e que resolva o seu problema. E nesta hora, ouvindo-me através desta gravação, eu digo para você, meu irmão e minha irmã que está nos acompanhando, nós precisamos fazer alguma coisa. Se você quer ser abençoada, demonstre a tua fé. Faça alguma coisa. O Senhor gosta disto. O Senhor gosta de pessoas ousadas. O Senhor gosta de pessoas que demonstrem a sua fé. Faça isto. Tome uma atitude. Chega, faça igual àquela mulher. Ela sabia que ela não poderia estar no meio da multidão. Ela sabia que o que ela estava fazendo não era o correto segundo a lei. Mas ela precisava da bênção, e a necessidade da bênção e a fé fez ela superar todas as dificuldades que ela estava enfrentando, e ela conseguiu então chegar até o Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, você também precisa ter fé. Chega até o Senhor. Faça como fez aquela mulher. Ela chegou e ela tocou na orla do vestido. Ela tocou com a ponta do dedo nas roupas, nos vestidos do Senhor. E quando ela tocou, na mesma hora, ela sentiu que ela estava curada. Aí o Senhor Jesus fez uma pergunta. Ele perguntou: quem me tocou? Aí os discípulos, mas mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e você pergunta quem me tocou? Todo mundo está tocando em ti? O Senhor Jesus, ele disse: eu senti que de mim saiu virtude. O que ele estava dizendo? Eu senti que alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém me tocou com fé, alguém me tocou crendo, alguém me tocou com necessidade. O Senhor sentiu que alguém o havia tocado, mas não era aquele toque corriqueiro e rotineiro que todos faziam, tocando, louvando. Alguém tinha tocado de uma maneira diferente.
E aí, a mulher, sabendo que não podia ocultar-se, diz a Bíblia, ela chegou diante do Senhor e disse: Mestre, foi eu que te toquei. Eu te toquei por isto. E quando ela falou que o motivo pelo qual ela havia tocado no Senhor, o Senhor imediatamente olhou para ela e disse: Filha, a tua fé te salvou. A Bíblia não relata em lugar algum que o Senhor Jesus tenha chamado outra senhora, outra pessoa de filha, a não ser esta, porque era uma mulher tão necessitada. Quem sabe há muitos anos ninguém tinha dado a ela uma palavra de carinho, de afeto. O que ela ouvia era reprovação, críticas, zombaria por causa do seu problema. Mas o Senhor Jesus olhou para ela e disse: Filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Esta palavra foi tão consoladora para aquela mulher, porque agora ela estava completamente curada. Meus amados, para nós que somos acostumados a ser tratados com carinho, ser tratados com amor, para nós que somos acostumados a ser abraçados por nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, para nós é só mais um. Agora, para aquela pessoa que é abandonada, que é rejeitada, que é deixada de lado, que ninguém dá valor para ela, quando ela recebe uma palavra como esta, ou um abraço, a sua vida, para ela isso tem um valor muito grande, muito grande. Eu lendo um livro, eu vi que um senhor, uma certa vez ele andava pela rua e diante dele estava um mendigo pedindo esmola, pedindo dinheiro. Aquele senhor, ele parou, olhou nos bolsos para ver se ele possuía algum dinheiro para alcançar para aquele pedinte, para aquele necessitado. Olhou, não tinha dinheiro, olhou para ele e disse: Meu irmão, eu não tenho dinheiro para te dar. Sinto muito, mas não tenho. Sabe qual foi a resposta do mendigo para ele? O Senhor me deu mais do que o que eu estava pedindo. Ele disse: Como? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para lhe dar. Ele disse: Mas o Senhor me chamou de irmão. Todo mundo me chama de mendigo, de sujo, de qualquer outra coisa, mas ninguém me chamou de irmão, o Senhor me chamou. O Senhor me deu a maior oferta que eu já recebi nos últimos tempos. Foi a sua palavra. E ali o mendigo ficou agradecido, chorando, emocionado por ter sido chamado de irmão. Meu irmão, o que custa para nós dar uma palavra de carinho para alguém? Para nós isso é coisa normal, mas para aquela pessoa, isto muitas vezes é muito importante. Já aconteceu comigo muitas vezes na igreja. A gente normalmente abraça os irmãos, cumprimenta, nosso tratamento normal do nosso dia a dia. Mas uma certa vez eu abracei um casal na frente do altar depois de orar por eles. E eu ouvi da boca daqueles irmãos chorando. Eles me disseram: Pastor, o Senhor está dando para nós aquilo que há muito nós não recebíamos de ninguém. Eu falei: o que eu estou dando? Um abraço. Nós nunca mais fomos abraçados por ninguém. Nós nunca mais recebemos uma palavra de amor ou de carinho de alguém. Irmão, e assim tem muita gente necessitada neste mundo,
precisando ouvir uma palavra de amor, um abraço fraternal, uma palavra de um homem e de uma mulher de Deus. Meus amados, a mulher do fluxo de sangue, para ela foi um grande presente. Segundo o que nos conta, que esta mulher, ela nunca mais abandonou o Senhor Jesus. E diz a história que esta mulher foi justamente aquela que acompanhou o Senhor Jesus quando ele caminhava para o Calvário. Claro, isso é uma lenda. Segundo a lenda, ela era Verônica, a mulher que caminhou ao lado do Senhor Jesus durante todo o caminho que ele levou à cruz até o Calvário. Aí a história diz que quando o sangue corria pelo seu rosto, o suor e vinha para os seus olhos, Verônica, ela enxugava a sua testa. Até seria importante uma verdade se não fosse simplesmente uma lenda. Sei que a maneira com que ela tratou o Senhor, ela tinha toda a razão de fazer. Porque no momento mais angustiante da vida do Senhor, ele tocou nela. E agora chegou o momento dela tocá-lo com carinho. Verdade, não sabemos se isto é verdade. Mas bem que poderia ser. Se fosse verdade, fica uma pergunta para cada um de nós. Que se nós também formos gratos àquilo que nós temos recebido do Senhor, por certo, seremos abençoados e felizes até o último dia da nossa vida. Meu irmão, meu amigo que está nos ouvindo, levanta a tua cabeça. Não te conheço e não sei qual o teu problema, o que te aflige, o que tem acontecido com você. Mas uma coisa eu posso te dizer, que o mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, ele também pode te curar. Agora tome uma atitude de fé. Chega-te para o Senhor. Dá um passo para Cristo. E Ele está de braços abertos te esperando. E tenha certeza que a tua vida nunca mais será a mesma. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai trazer paz para o teu coração. Ele vai trazer alegria para o teu lar. Ele vai te dar uma vida nova. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus te abençoe e que esta palavra possa ter falado ao teu coração.